A gente vai conectar agora com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional do governo Lula, Valdez Góes, já aparece aqui conosco na imagem, vai falar ao vivo com o CNN Prime Time. Ministro, boa noite. O Yuri Pita, acho que teve a imagem congelou. Aqui a gente vai tentar restabelecer a conexão com o ministro da Integração. Agora sim, o ministro Valdez Góes está conosco. Agora temos a sua imagem em movimento, ministro. Boa noite, agradeço por nos atender aqui ao vivo no CNN Prime Time. Sei que a Larissa Rodrigues também está em contato com o senhor ao longo de todo o dia para nos atualizar das informações. Queria ouvi-lo a respeito da mobilização que o seu ministério está fazendo para apoiar as prefeituras e quando o senhor deve conseguir chegar aqui ao estado de São Paulo para acompanhar em loco o trabalho de resgate e de atendimento das vítimas. Ministro, mais uma vez, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Yuri. Cumprimentar todos os telespectadores, prestar toda a nossa solidariedade, às vítimas do litoral de São Paulo, litoral norte, e dizer que desde o primeiro momento nós estamos em mobilização permanente interna de governo e também na relação com as autoridades locais e muito especialmente também com o governador de São Paulo, com quem já falei por 2 vezes hoje, já falei também com o prefeito de São Sebastião, que foi o município mais atingido, certo? E internamente, desde o primeiro momento, a orientação do presidente Lula, em qualquer que seja a situação de desastre, mobilização integral do governo. Tanto que hoje eu já falei com o presidente Lula, já falei com o ministro Rui Costa, com o nosso ministro Jade das Cidades, com o ministro Márcio França, com Simone Tebet, enfim, com o vice-presidente da República também, e todos eles estão mobilizados. A primeira providência nossa foi, logicamente, colocar a Defesa Civil Nacional para fazer a homologação sumária da situação de calamidade do município de São Sebastião. Então, isso foi decretado hoje pelo prefeito e já fizemos a homologação e vai ser publicado no Diário Oficial de hoje ainda. Isso habilita cada vez mais a velocidade do apoio à resposta, que é a primeira providência, apoiar as famílias atingidas, apoiar as vítimas por perdas, apoiar as famílias que tiveram vidas ceifadas. Então, essa é a primeira atuação nossa, junto com a Defesa Civil, municipal e estadual. E agora a gente começa a mobilização já com pessoas na área. Nós já mandamos uma equipe do Centro, que é o Grupo de Apoio a Desastre, que são especialistas, para a gente fazer um trabalho em 2 mãos ali, a equipe de defesa civil local com a nacional, para sermos mais ágeis nas respostas, nas informações, na apuração dos fatos. Também já, via Ministério da Defesa, 2 aeronaves que vão fazer o apoio humanitário, o apoio de transferência de vítimas, o apoio de transferência de equipes de trabalho, de materiais necessários, Polícia Rodoviária mobilizada também, para que a gente faça o mais rápido possível o atendimento a toda a sociedade ali atingida e possamos iniciar um processo de informações para os planos de trabalho e a gente atue também na garantia de recursos via Defesa Civil Nacional, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em nome do presidente Lula, na questão da reconstrução, da recuperação da cidade, que é papel da Defesa Civil, uma vez assistido às vítimas, tratar da recuperação e da reconstrução da cidade, seja uma estrada que interrompeu, uma ponte que caiu. Então, isso é medido, mensurado, colocado num plano de trabalho para que a gente garanta os recursos, e temos recursos disponíveis para isso, colocado pelo presidente Lula, para assistirmos também a situação das perdas. Então, esse é o trabalho que nós fizemos durante todo o dia de hoje. Amanhã, outros colegas deverão se juntar a mim lá no estado de São Paulo, Márcio França, a Simone Tebet, que está em São Paulo, já falei com ela também sobre isso. Deve se juntar aí o Jader Filho das Cidades, que pode estar trabalhando as questões de prevenção em relação a esses desastres. Enfim, mobilização total, Yuri, aqui da equipe de governo federal. E amanhã, às 7 horas da manhã, eu me desloco de Brasília
com o secretário nacional de Defesa Civil para a região. Perfeito. Ministro, eu vou chamar a Larissa Rodrigues para conversar com o senhor também. Larissa. Oi, ministro, obrigada por atender o nosso convite. Falamos mais cedo, ministro, e o senhor disse que, vou abrir aspas, não vai faltar dinheiro para a reconstrução. Queria saber se a gente já tem noção, claro, é tudo muito, né? Estamos ainda no início, infelizmente, no socorro das vítimas, mas dá para saber o que será preciso, em especial, já tem uma expectativa de liberação imediata, de quanto seria, como seria esse primeiro passo que o governo pode ajudar na prática esse pessoal que tanto está sofrendo na região norte de São Paulo? A reconstrução, ela depende dos planos de trabalho que são feitos, né, pelos municípios, porque nós podemos colocar o dinheiro diretamente à disposição das prefeituras, isso de forma bem desburocratizada, uma vez que é essa orientação do presidente Lula. Mas, para isso, nós precisamos saber para que é esse dinheiro. Então, se é uma ponte que caiu, se é uma estrada que interrompeu, isso precisa ser mensurado. E quem faz essa mensuração é o município. Onde é que a gente pode ajudar a ser mais rápido? É que nós estamos colocando equipes altamente preparadas para, junto com o município, auxiliar nesses planos de trabalho, para não ter retrabalho e diligência. Nós já fizemos hoje, como disse, a homologação sumária, no caso específico de São Sebastião, da situação de calamidade. Então, publicado no Diário Oficial, amanhã já pode entrar no sistema, o município, e fornecer informações especificamente já sobre recuperação, sobre reconstrução. Quer dizer, a partir dessa informação, a gente aprova muito rápido esse plano de trabalho e já podemos colocar recursos disponíveis. Mas não podemos disponibilizar os recursos, mesmo que eles estejam disponíveis para o Ministério, disponibilizar para o município sem ter, né, o plano de trabalho. Então, o que a gente quer auxiliar os municípios lá na região é que façam com rapidez a mensuração, a medição, a avaliação e os planos de trabalho para que o governo do presidente Lula possa apoiar nessa reconstrução. Obviamente que hoje o dia, amanhã o dia, a nossa prioridade é assistir as famílias que tiveram vidas ceifadas, assistir aquelas que estão atingidas por toda a situação, fazer transporte, dar garantia de saúde, alimentação. Então, esse apoio, a resposta que nós chamamos imediata, sempre é as pessoas, sempre são as vítimas. E depois a gente começa o processo de reconstrução para dar normalidade à vida das pessoas nas cidades. Ministro, o senhor mencionou que já conversou com o governador Tarcísio Gomes de Freitas e, por enquanto, a cidade que fez a decretação de calamidade já foi reconhecida é São Sebastião. O senhor acredita que outras cidades do litoral aqui de São Paulo vão precisar também vão precisar decretar calamidade pública, pelo que o senhor tem de relatos, de informações a respeito da situação ou de Bertioga ou mesmo de Ubatuba, onde também houve registro de vítima fatal neste fim de semana? Emergência, com certeza, muitas cidades. Nós já temos hoje no país, na verdade, com mais de 1.200 a 1.300 cidades já homologadas pelo governo federal em situação de emergência. E essa região de São Paulo, litoral de São Paulo, Rio, sul de Minas, então, na questão de chuvas e enchentes, tem ocorrido muito. E outras são em função de estiagem, como é o caso do Rio Grande do Sul, que só o Rio Grande do Sul tem mais de 300 cidades já em situação de emergência. Mas nesse caso específico do litoral norte de São Paulo, certamente outras cidades terão decretado sua situação de emergência e calamidade. Até a tarde de hoje, nós tivemos São Sebastião. Mais uma vez, outras fazendo isso, nós homologaremos sumariamente na mesma hora e levaremos a publicação no Diário Oficial, que é para dar velocidade à resposta do governo federal e auxiliar também os municípios no atendimento à população. Larissa? Eu estava até aqui, Yuri, lembrando uma conversa que tive mais cedo com o nosso produtor Leonardo Ribeiro, porque durante o processo de transição, em especial na aprovação da Lei Orçamentária Anual, eu me lembro que teve até uma definição, fui procurar essa palavra, que a previsão de recursos era apenas 5% do previsto inicialmente em 2022.
para esse tipo uma tentativa de reduzir ocorrências de risco de desastres e ações de caráter mitigador, dessa maneira que está naquele relatório entregue durante o processo de transição ao presidente Lula. E o senhor falou há pouco, claro que não vai faltar verba, mas eu queria saber qual que é a realidade orçamentária da pasta e se a pasta de fato vai conseguir ajudar da maneira que é preciso ajudar essas cidades que estão praticamente destruídas. São cidades que vivem do turismo e um carnaval, né? A gente sabe, um carnaval que não vai poder conseguir uma verba, pelo contrário, está se perdendo com tudo que aconteceu, pode ser que passe por dificuldades financeiras, ministro. Olha, você falou aí o que era a realidade no mês de dezembro. O governo do presidente Lula, que iria assumir dia 1º de janeiro, iria assumir sem recursos. Tanto que, ainda em 2022, teve um período ali de 3 meses que o governo federal, a Defesa Civil Nacional, não conseguiu pagar durante 3 meses o contrato de carro-pipa, da Operação Carro-Pipa no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, por falta de recursos. Então, o que estava previsto para 2023 era insignificante. E já na medida provisória, articulada pelo presidente Lula antes mesmo de assumir, ele não só reparou a questão do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, onde tem a responsabilidade com a Defesa Civil, mas também cidades. Ao criar o Ministério da Cidade, garantiu recursos para o programa Minha Casa Minha Vida e para programas também de prevenção. Certamente não a quantidade que o povo brasileiro precisa e merece, que o presidente Lula já desejava, mas foram 10 bilhões de reais colocados só para a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, já anunciada pelo presidente. Não foi diferente também para o Ministério das Cidades, que é para estar tratando de rodovias e principalmente numa situação dessa também de desastre. E no caso da Defesa Civil, ele assegurou já, naquela medida provisória, recursos na ordem de R$500 bilhão, além de carro-pipa. Isto, para a gente atuar nesse primeiro período do ano, está sendo suficiente. Obviamente que eu tratei na reunião ministerial e com o próprio presidente Lula na primeira semana, e o ministro Rui com o presidente Lula disseram: Valdez, vai executando o orçamento que nós já garantimos e vá passando as necessidades que, lógico, e numa situação de desastre, o governo federal resolve por medida provisória ou por destaque orçamentário. Então, isso aí está assegurado. Esses valores, eles não serão suficientes para o ano todo, mas já são suficientes para que a gente, desde o primeiro dia, estejamos atuando em respostas, como já fizemos em regiões de São Paulo, ali a Araraquara, São Carlos, e temos feito em todo o Brasil. Todos os dias, todos os meses, nós já estamos passando recurso para os municípios a partir da aprovação dos seus planos de trabalho. Então, neste caso específico do litoral norte de São Paulo, nós estamos com os recursos disponíveis para, cumprindo essa questão burocrática, que infelizmente tanto prefeito quanto secretário nacional e eu devemos cumprir, para depois não termos problema com órgãos de controle interno e externo, então tem que cumprir, por isso que eu estou dizendo, olha, o que a gente pode ser é ágil. Nós homologamos de forma sumária a situação de emergência de São Carlos, de São Sebastião. E assim faremos com todos os demais que, à medida que forem entrando no Sistema Nacional, a nossa equipe está trabalhando em tempo real para fazer esse reconhecimento. Colocamos equipes já na região e amanhã vai mais profissionais para ajudar nesse trabalho conjunto das informações, para evitar diligências, né, para que o plano de trabalho seja o mais rápido possível feito e, uma vez alimentado o sistema do governo federal, a gente tenha condições de abrir orçamento e autorizar o município a iniciar o processo e providências para a reconstrução. Tá. Então, Ministro. esta é a orientação do presidente e a gente está cumprindo na transversalidade. Eu já falei hoje, inclusive, com a ministra Simone Tebet. Ela já me ligou, já conversamos, provavelmente se junte comigo e a nossa equipe amanhã em São Paulo, mas, uma vez necessitando de recursos, providências serão adotadas pelo planejamento e pelo setor de fazenda do governo do presidente Lula. Ministro, rapidamente, antes de me despedir do senhor, o senhor falou da atenção que o presidente Lula tem dado à situação, mas ele está na Bahia neste momento. Me lembrei que no 8 de janeiro, que houve tudo o que aconteceu em Brasília, aquele dia lamentável da nossa história, ele estava aqui no interior de São Paulo, em Araraquara, justamente acompanhando a situação dramática provocada pelas chuvas.
Para a gente encerrar essa entrevista, queria ouvi-lo. O senhor acha que o presidente Lula deve visitar também o litoral norte de São Paulo, ainda mais com esse número trágico de 19 mortes? Ele falou ainda há pouco, eu falei demoradamente com o presidente Lula, conversamos, né? Enfim, tenho falado com outros ministros, o ministro Rui me ligou, o ministro França também, que está no Maranhão, já vai para São Paulo para se juntar à equipe. E o presidente Lula, assim que nós estivermos em São Paulo amanhã, vou passar informações para o presidente Lula e ele deve fazer uma agenda, sim, porque este é o estilo dele, a forma dele atuar, de trabalhar e de estar junto com a equipe, sempre apoiando. Tanto é que na sexta-feira nós trabalhamos o dia inteiro na Casa Civil, durante o dia inteiro com o ministro Rui, preparando uma série de medidas transversais de governo que o presidente Lula vai anunciar logo após o Carnaval, de apoio aos municípios e ao povo do Rio Grande do Sul, em razão das estiagens que já estão atingindo mais de 300 municípios no Rio Grande do Sul. Então, isso foi sexta, nós tratando de estiagem, e ao mesmo tempo que estava em situação de alerta sobre essa região de São Paulo. Então, o presidente Lula está atualizado diariamente dessas informações e, à medida que nós estivermos em São Paulo, na região, vamos mais uma vez atualizá-lo das informações e ele deve fazer uma agenda para visitar a população. Perfeito. Ministro Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, nos atendendo aqui ao vivo na CNN para tratar dessa situação dramática vivida pelo litoral norte de São Paulo. Amanhã o ministro embarca, amanhã de manhã, de Brasília, para estar aqui em São Paulo em apoio às equipes. Ministro, mais uma vez uma boa noite, desejo um bom voo para o senhor amanhã e certamente devemos ainda falar amanhã ao longo desta cobertura que amanhã ainda vai ser bastante dedicada. Mais uma vez, muito obrigado, ministro. Uma boa noite. Obrigado, Yuri. Mais uma vez, a minha solidariedade a todas as vítimas e a reafirmar aqui o compromisso do governo federal, junto com as demais autoridades locais, para continuar apoiando na resposta, na assistência à população e, logo em seguida, na reconstrução dos danos. Mais uma vez, obrigado, ministro. E obrigado a Larissa Rodrigues também, que estava conosco nesta entrevista com o ministro.